Terceira parte do... Boa tarde, bom dia. A terceira parte do vídeo. Eu comecei a estar falando sobre oferta, tá? Então, se você realmente sentir no coração de querer qualquer quantia ofertar para este servo, entre em contato comigo que eu te informo a forma de efetivar isso. Vamos continuar no assunto. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Essa questão, nós percebemos que Deus ele escolheu um servo que ele quis, Davi. Ah, Davi! Quem não gostaria de conhecer Davi? Um homem segundo o coração de Deus e pecador, né? Ele pecou com Batseba, mas não é o adultério, não é tanto isso que eu quero focalizar, até porque Davi ele tem muitas formas de nós vermos Davi, mas a forma ideal é nós o vermos como o homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus, você não vê o pecado. Raabe também era uma prostituta e entrou na genealogia de Jesus. Mas a Bíblia não dá ênfase ao pecado dela, dá ênfase ao arrependimento, dá ênfase à bênção que ela recebeu de entrar na genealogia de Jesus. Assim é Davi. Portanto, não tem aquela imagem que Davi pecou, é adulto. Não olhe como Davi, olhe segundo o coração de Deus. Nós que somos filhos de Deus, nós precisamos olhar os filhos de Deus segundo o olhar de Deus. Qual é a base bíblica? Isaías 55, do 11. Vamos lá? Olha lá. Eu estou abrindo aqui. Eu vou ler para a gente reforçar esse ponto. É importante. Tremeu aqui um pouquinho, mas... diz assim, do 8 ao 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Portanto, nós precisamos pedir a graça em oração e a misericórdia para que nós possamos atingir o grau em que nós possamos estar, a frequência, vamos dizer assim, dos pensamentos divinos, que são mais altos que os pensamentos humanos. Portanto, quando uma pessoa ela vai subindo, quando ela vai tendo visão de águia, quando ela vai tendo entendimento segundo a mente de Cristo, segundo a mente de Deus, essa pessoa vai sendo incompreendida. Todos os profetas eles foram incompreendidos. Muitos chamaram eles de loucos. Falavam que eles estavam bipolar, né? Se alguém fala, esse é bipolar, porque olha o que ele fala. Em vez de estar falando da Copa do Mundo, do gol do Brasil, dos 2 gols do Brasil, que foi praticamente depois do tempo normal, regulamentar, ele fica falando de Deus. Né? É fora de contexto, ele tem que falar de futebol. Então as pessoas, por cogitarem de coisas terrenas, elas recriminam, elas difamam os servos de Deus que falam daquilo que está alinhado e afinado com Deus. Portanto, não chame bipolar um servo de Deus, aquele que fala a palavra de Deus. Chame ele apenas de servo. E é esse termo que Davi se permitia ser chamado de servo. Ele pastoreava, né? Mas ele era servo. Isso daqui também se confirma o termo servo, que é o termo puro, o mais puro possível, para designar aqueles que servem a Deus. Então, se eu acho que eu sou um pastor, eu sou um pastor, porque todo dia eu pastoreio, eu levo alimento espiritual para as pessoas, mas o Senhor ele deseja que eu não apegue para mim o termo pastor, porque dá uma ideia de eu estou à frente e eu sou o cabeça, quando na realidade o cabeça é Cristo e ele é o pastor. Então, se eu assumo o papel de servo, eu cumpro as escrituras e eu não confundo as pessoas. E as pessoas não têm como me exaltar ou me idolatrar, porque muitos que se consideram pastor e são apenas na função, não profissão, não é uma profissão nem uma vocação, né? É uma vocação, mas não é uma profissão. Ou se for profissão, ganha dinheiro remunerado mensal,
Nós precisamos rever isso. A pessoa tem direito? Teria direito sim, porque como foi falado a questão das ofertas, né? Você pode ofertar sim, para o sustento de aquele que é vocacionado, aquele chamado que se dedica só a Deus. Ele tem o direito de se alimentar? Tem, até porque ele se esmera na palavra, ele ora de madrugada, ele pede aqui sabedoria para Deus, ele busca, então ele tem o direito dos dobrados honorários, que diz a palavra, tem direito. Agora, como ele vai usar isso, ele precisa ter sabedoria. Ele não pode manifestar isso num carro importado ou numa casa de milhões, né? Não pode. Ele pode morar num lugar simples. E ele também não tem o direito de ter um lugar especial no local de reuniões, porque aquilo não é igreja, né, gente? Igreja somos nós. Num local em que abriga, né? Num lugar de 4 paredes, né? Que ele não tem que ter um lugar especial porque faz alusão à exaltação, não à humildade. Então era melhor ele ter um carrinho mais simples e ficar no fundo, né? Ali não tem um lugar especial de destaque, porque isso se contrapõe ao exemplo de Jesus, que Jesus ele ensinou o princípio da humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele tão humilde que ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho e ele nasceu numa manjedoura. Portanto, vocês, que os pastores aí, né? Quer dizer, os servos de Deus, né? A terminologia está errada, pastor. Pastor é na função, não na profissão. É uma vocação que não pode se confundir com ostentação. Tudo combinou. Entendem? Então, nós precisamos... Olha só o que diz o livro de Joel. E acontecerá depois disso que derramarei meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os meus velhos sonharão. E os seus jovens terão visões. Até sobre os servos, não está dizendo pastores. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Olha, o Senhor tem derramado o espírito dele sobre mim. Por isso que eu estou falando para você durante um mês. Né? Esse é o 70º vídeo, mais 5 de jovens, 65 vídeos. Então, olha só, servo. E o que diz Mateus? Vamos ver se Mateus também diz uma coisa diferente. Olha como que a Bíblia é coerente. Agora, a gente só não obedece porque não quer, porque não é interessante, né? Porque se não deixar o título dói, né? Eu gosto de ser exaltado, né? Olha só que vai ser humilhado. Ó, mas vocês não serão chamados mestres, porque um só é o mestre de vocês e todos vocês são os irmãos. Eu estou lendo Mateus 23:8. O 9 diz assim: aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque um só é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o vosso guia. Guia no sentido de pastor, guia as águas de descanso. Nem queiram ser chamados de guia, de pastor. Nem queiram ser chamados de pastor, porque só é um pastor de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será servo. Servo, portanto, Ezequiel, Joel e Mateus fala do termo servo. Então, eu sou seu? Eu sou servo de Jesus e conservo o seu. O que eu sou para Jesus? Servo. Sou pastor? Não sou pastor. Mas na função, eu sou quando eu ministro a palavra. E tenho que ministrar bem. Eu devo permitir que os outros me chamem de pastor? Não, não e não. Se eu permito exaltação, eu vou ter problema naquele dia. Você que se permite ser chamado de pastor e pede, né, e pede humildade, você está sendo incoerente. Como que você pede humildade que as pessoas não te reconheçam como alguém especial se você se permite ser chamado de pastor? Viu, Paul Washington? Né? Você americano aí mesmo, ó, recadinho para você. Você precisa se afinar com a palavra, né? Você lá na Consciência Cristã, no Nordeste, né, falou para as pessoas não baterem palma para você, não se exaltarem. Muito bem, que tem toda a honra e glória para o Senhor. Mas você não falou para elas não te chamar de pastor. Você não está observando a palavra, meu caro. Oh, me permita, né? Se você é tão usado por Deus e me falha nessa questão, está observando mal. E todos que deixam de observar terão, né? Aí se cumpre Mateus 5, só para finalizar, né? Mateus 5:19, que diz assim, ó, 19 aqui, ó. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Paul Washington, cuidado para não ser considerado mínimo no reino dos céus, viu? O pega feio, você faz tanta coisa aí, né? E todos que fazem, é recadinho para todos da categoria. Fazem tanto, mas o PR tem que estar ali. Se não tiver PR e reverendo, né? Não está feliz.
né? E aí Jesus ensina, e toda a palavra, tanto o Velho como o Novo Testamento, estabelece para sermos servos, não nos permitimos ser chamados de pastor. Ontem alguém me perguntou, quem é o pastor de você? Eu falei, o quê? Meu pastor é Jesus. Ah, mas não tem homem não, meu pastor é Jesus. Por isso que eu sou rico em palavra de Deus, porque ele é meu pastor e nada me falta. Se eu atribuir ao pastorado a um homem falho, ixi, vai me faltar sabedoria, vai me faltar tudo, porque homem mente e se arrepende, eu não posso conceder essa honra indevida a ele. Portanto, esse ponto é muito importante. Não chame ninguém de pastor. Se você chamar, você está concedendo honra indevida para aquela pessoa, está massageando o ego e a pessoa vai ter problema. E você vai ter problema também, porque você pode ir no caminho da idolatria. Cuidado, viu? Exaltar muito um homem que fala a palavra de Deus, não quero exaltação. Eu quero que você siga o pastor que é Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então haverá um só rebanho e um só pastor, que é Jesus, e ponto final.